Pôr do sol aqui na cidade do Gama, DF, nesse 20 de abril, domingão de Páscoa. O evento acontece todo mês para a gente contemplar o nosso astro rei. Estamos aqui nesse momento contemplando o pôr do sol. É de graça, não custa nada você ir para algum lugar aí na sua cidade e contemplar o pôr do sol. Aqui a gente tem música, poesia, famílias aqui. É isso aí, gente. A dádiva.